Então, pessoal, vamos que vamos, porque é para frente que se anda. Para trás, nem para pegar impulso. Então, vamos adiante. Então, quais seriam os materiais necessários para que nós possamos confeccionar as restaurações provisórias? Numa técnica de confecção direta ou híbrida, nós vamos precisar de resina acrílica autopolimerizável, também podendo utilizar com o mesmo objetivo resina bisacrílica. Vamos, dependendo da técnica, poder utilizar um material de moldagem como silicona de condensação ou alginato, uma moldeira parcial ou uma moldeira total, dentes de estoque. Vamos precisar de potes Dappen, e aqui vem o primeiro, The Jump of the Cat. Evitem utilizar potes de vidro Dappen, porque quando um material, a resina acrílica, polimeriza, ela normalmente fica grudada no seu fundo. E isso muitas vezes é de difícil remoção, podendo levar ao descarte esse pote Dappen. O ideal é você adquirir um pote de silicone Dappen, porque é muito mais fácil remover o acrílico polimerizado que fica no seu fundo. Além disso, vamos precisar de um pincel, de uma gaze, né, para limpar esse pincel, e de um material lubrificante, como uma vaselina sólida. O material mais utilizado para a confecção de próteses provisórias é a resina acrílica autopolimerizável, em função dos seguintes aspectos. Apresenta fácil manipulação. Ela pode ser trabalhada direta e facilmente na boca. Pode ser reembasada na região cervical, tem um custo relativamente baixo e apresenta uma resistência à fratura satisfatória para o propósito de um material temporário. E apresenta uma estabilidade de cor razoável, apresentando ou estando disponível em várias cores. Quando o pó entra em contato com o líquido, dissolve-se nele lentamente. Durante o período de dissolução, a massa de acrílico vai adquirindo características específicas que permitem diferenciar 4 estágios conhecidos como fases da mistura. Estas fases são comuns ao material termoativado e ao quimicamente ativado, com a única diferença de que, nesse último, ou seja, no quimicamente ativado, a polimerização ocorre concomitante com a dissolução do polímero, ou seja, do pó de acrílico. Quanto às fases da mistura, a primeira fase é conhecida como fase arenosa. Durante a fase arenosa, as pérolas de polímero, as pérolas de pó de acrílico, são completamente envolvidas pelo monômero, ou seja, pelo líquido, que preenche os espaços vazios e o conjunto adquire uma cor translúcida. O nome atribuído a esta fase é consequência do aspecto semelhante a uma massa de areia molhada, que apresenta baixo escoamento e ganha brilho superficial por afloramento do excesso de líquido quando pressionada. A segunda fase da mistura é conhecida como fase pegajosa, fibrosa ou aracnoide. Na fase pegajosa, o líquido dissolve as longas cadeias de polímero, tornando a mistura viscosa e aderente, como nós observamos quando eu tento fazer a manipulação desse material nesta fase. Fazendo assim com que, na tentativa de manipulação da massa de acrílico, apareçam inúmeros fios finos e pegajosos entre as porções resultantes, como se fosse uma teia de aranha. A terceira fase é conhecida como fase plástica. Durante a fase plástica, a massa resultante perde a pegajosidade.
a partir de certo ponto de saturação da solução de polímero no monômero e começa a escoar de modo homogêneo. Torna-se manipulável e sem aderência, sendo essa conhecida como fase de trabalho. E aqui vem The Jump of the Cat. Como a gente faz para reconhecer que a resina acrílica entrou na fase plástica, a fase de trabalho? Ela vai ser perceptível a partir do momento que ela perde essa resina acrílica, perde o brilho superficial. E aí torna-se manipulável. Então fiquem atentos. A fase plástica pode vir cair em prova. A fase plástica é sinônimo da fase de trabalho da resina acrílica, para que nós possamos confeccionar os nossos provisórios ou, eventualmente, realizar reembasamentos desse provisório. E a última fase da mistura é conhecida como fase borrachoide. Na fase borrachoide, ocorre um aumento da concentração das cadeias de polímero no monômero e a evaporação do monômero residual, tornando o líquido escasso, fazendo com que o escoamento da massa torne-se precário e apareçam características de recuperação elástica, como a gente pode ver no vídeo. Eu aperto a massa de acrílico e ela retorna ao estado original. A fase borrachoide é caracterizada pelo aumento da temperatura, decorrente da reação exotérmica, que acelera a reação de polimerização e produz o rápido endurecimento da massa de acrílico. As resinas acrílicas podem ser divididas em autopolimerizáveis e termopolimerizáveis. Sua seleção está diretamente relacionada com a extensão da prótese parcial fixa, com o tempo pelo qual a prótese provisória vai permanecer em função, ou com a técnica escolhida para a sua confecção. As resinas termopolimerizáveis são utilizadas para a confecção de coroas provisórias somente pela técnica indireta, ou seja, pela técnica onde a sua confecção é realizada no laboratório de prótese. E elas apresentam maior resistência e estabilidade de cor, quando comparadas à resina acrílica autopolimerizável, e são normalmente empregadas em casos mais extensos. As resinas autopolimerizáveis já são mais utilizadas com a técnica direta, ou seja, quando as coroas são fabricadas diretamente na boca, ou melhor, nos dentes do paciente, em casos de próteses pequenas. A prótese provisória apresenta algumas limitações, como a possibilidade de fratura, principalmente se permanecer muito tempo em função, maior facilidade de acúmulo de placa bacteriana, devido à rugosidade superficial dessa resina, o que favorece a instalação de inflamação gengival, e a alteração da cor ao longo do tempo, pela rugosidade da resina acrílica, que facilita o manchamento extrínseco desse material. São objetivos que orbitam ao redor das restaurações provisórias. Fazer a proteção do complexo pulpar, proporcionar saúde periodontal, função oclusal, integridade marginal, manutenção do espaço, evitando giroversões ou extrusões de dentes, proporcionar conforto ao paciente, estética e uma fonética adequada. Imediatamente após o término do preparo dos dentes pilares, deve-se colocar uma prótese provisória, uma prótese temporária. Após o inevitável traumatismo devido à preparação de um dente, a restauração provisória o protege
contra maiores irritações de ordem térmica, microbiana e química. Outro aspecto, também irritante à polpa, é o calor gerado durante a reação de polimerização da resina. Por isso, preferencialmente, a resina acrílica deve tomar presa, o nosso provisório, confeccionado em resina acrílica, deve finalizar a sua presa fora de boca. Se, porventura, a opção for manter o provisório em posição em boca durante a sua polimerização, nunca se deve esquecer de manter toda a área envolvida sob irrigação abundante, para eliminar o efeito nocivo de tal reação. A adaptação da prótese provisória é outro fator importante na recuperação e proteção do órgão pulpar. A falta de adaptação da coroa provisória leva à infiltração marginal, e como os cimentos provisórios apresentam alto grau de solubilidade, maior será a infiltração. Consequentemente, o dente poderá apresentar hipersensibilidade, cárie e inflamação pulpar, comprometendo assim a capacidade regenerativa da polpa e causando desconforto ao paciente. A hipersensibilidade dentinária pode ocorrer mesmo tomando os cuidados que já mencionamos. O tratamento endodôntico, o tratamento de canal, nesses casos, só estará indicado após todas as possibilidades existentes para eliminar ou diminuir esse tipo de processo terem sido esgotadas, como a averiguação da adaptação marginal, análise da oclusão, da presença de hábitos parafuncionais e alimentares, como dieta ácida, como o consumo de frutas cítricas e refrigerantes de forma excessiva, do tipo de cimento empregado e até tentativas de tratamento de dessensibilização com produtos específicos, como, por exemplo, o oxalato de potássio. Oclusão é o X da questão. O dente não está no vácuo. O paciente vai mastigar, vai morder, como eu brinco, o pescoço da nega. Os dentes, inevitavelmente, vão se tocar. Qualquer que seja a sua religião oclusal, problemas surgem a partir da falta de planejamento e ajuste dessa oclusão. Restaurações temporárias têm um valioso papel no diagnóstico oclusal, pois podem ser modificadas em suas formas e extensões, até que se tenha segurança que a DVO está correta. A restauração temporária pode ser um laboratório e não a prótese definitiva. Essa passa a ser uma mera duplicação do desenho da temporária, apenas com materiais com qualidade superior. A existência de um padrão oclusal pré-definido e sadio facilita e orienta o profissional na manutenção de uma oclusão considerada ideal. Então, a restauração e manutenção da relação oclusal e contato proximal são fundamentais para prevenir a giroversão, extrusões de dentes e o restabelecimento da função mastigatória do paciente na área envolvida. E qual o tipo de padrão oclusal que deve ser utilizado quando confeccionamos as nossas restaurações provisórias? Máxima intercuspidação habitual, relação cêntrica, tudo isso vai depender da extensão da prótese e se existe ou não sinais e sintomas de oclusão patológica. Então, isso tudo deve ser observado. Se há necessidade de restabelecimento de dimensão vertical de oclusão, enfim, é isso que vai balizar a escolha do padrão de oclusão que nós vamos realizar. Ok? Quanto à relação dos provisórios e a sua integração funcional,
É fundamental que o provisório proporcione estabilidade oclusal. A restauração provisória deve demonstrar estabilidade oclusal satisfatória, proporcionando contatos pontiformes, sincronizados e bem distribuídos, e ausência de mobilidade no setor anterior, em que um contato leve não cause mobilidade ou frêmito nos incisivos superiores. Também, quando fazemos uma reabilitação mais extensa, por exemplo, de um quadrante, o posicionamento da restauração, levando em consideração a relação cêntrica, na dimensão vertical de oclusão correta, é de fundamental importância, especialmente nos casos de reabilitação oral, da mesma posição obtida no articulador. Nesse estágio, uma estabilidade perfeita da restauração provisória em relação cêntrica deve ser confirmada, tendo certeza que não existe interferência antero-posterior ou látero-lateral na obtenção dessa posição. Outro aspecto que precisa ser observado é a dimensão vertical de oclusão. Se forem realizadas mudanças na dimensão vertical de oclusão original do paciente, a validade das modificações conduzidas devem ser verificadas também com o paciente, pronunciando os sons M e S, dessa forma não apresentando interferência, e a contração muscular e a sensibilidade indicam a dificuldade do paciente em se adaptar a essa nova dimensão. Nesses casos, é necessário explicar que a situação se autorresolve em 2 ou 3 dias, graças aos mecanismos de adaptação de cada paciente. Entretanto, é essencial garantir que não exista envolvimento muscular quando a restauração provisória for verificada antes de realizar as moldagens com fim da realização das coroas ou das próteses finais. E também é fundamental que nós tenhamos uma guia anterior. É necessário verificar o nível do overjet e overbite e o desenvolvimento de uma guia anterior adequada, que pela permissão da desoclusão dos setores posteriores permita o relaxamento completo dos músculos mastigatórios e seja aplicada a menor carga possível às articulações temporomandibulares. As restaurações provisórias devem apresentar dureza e resistência suficientes para resistirem às forças da mastigação, sem se deslocar ou fraturar. Isso seria o mínimo exigido em termos mecânicos. E nós temos uma preocupação que é proporcionar arte na região anterior e mecânica na região posterior. Como eu costumo dizer, a mecânica protege a arte. Os dentes posteriores devem ter, como eu costumo brincar, uma anatomia militar. Isto é, uma anatomia oclusal preparada para a guerra. Uma anatomia que seja funcional. E isto será sinônimo de uma clínica tranquila, moderna, lucrativa, uma clínica que não esteja focada na urgência, na fratura, e sim na previsibilidade. Existe um ditado que diz: o bom protesista é conhecido por seu provisório. Existem várias maneiras de fazer um provisório, mas um provisório não pode ser feito de qualquer maneira. O provisório tem que ser 100%. E como
na antiga música do Wesley Safadão, ele não pode ser 99% anjo, perfeito, e ter 1% de vagabundo. O sucesso clínico dos nossos provisórios depende do sucesso estético, com o propósito de manter o indivíduo ativo em sua vida profissional e social. A prótese temporária, a prótese provisória, precisa fazer com que o paciente se sinta adequado e confiante. Aqui na ilustração, coroas acrílicas pré-fabricadas, coroas metálicas, coroas de acetato, que servem de molde para o preenchimento com resina acrílica e a confecção de coroas provisórias diretamente em boca do paciente. Mas agora, tirem as crianças da sala. E você que é mais sensível, feche os olhos, que as imagens a seguir são imagens fortes, imagens que, para quem luta por uma odontologia de qualidade, uma odontologia de alta performance e que traga saúde e felicidade para os nossos pacientes e nos façam orgulhar de sermos cirurgiões dentistas, são imagens que, ao contrário, nos fazem sentir vergonha. Tem gente que faz provisório com unha postiça ou com Durepox. Isso, gente, não pode. Isso não é odontologia. É falta de ética com o paciente. É falta de ética com o ser humano. Durante a fala e o sorriso, é feita uma verificação para ver se o plano incisal e a linha do horizonte estão paralelos. E se a harmonia agradável estabelecida entre o contorno convexo da borda incisal e a curvatura natural do lábio inferior. Ao mesmo tempo, uma visibilidade adequada dos dentes anteriores em repouso, variando entre 1 e 5 milímetros, de acordo com a idade e o sexo do paciente, também devem estar presentes. Deve-se, na região anterior superior, ser feita a verificação para uma dominância adequada dos incisivos centrais sobre os laterais e para uma progressão correta dos ângulos interincisais, que gradualmente se alargam dos incisivos para os caninos, como nós podemos ver na ilustração. Os dentes da restauração provisória também devem mostrar posicionamento e arranjo para que as margens cervicais e incisais dos laterais estejam entre as duas linhas hipotéticas paralelas que unem as margens cervicais e incisais dos incisivos centrais e caninos. Quaisquer modificações facilmente realizadas pela adição ou remoção de material acrílico, devendo ser aprimoradas na restauração provisória, de tal forma que se torne essa restauração o protótipo de uma réplica fiel da prótese final. O objetivo primordial da periodontia, como da odontologia restauradora, é a manutenção da dentição natural, enquanto se restabelece saúde, a estética e função. Desta forma, fazer uma divisão, uma separação entre a periodontia e a odontologia restauradora seria uma divisão artificial, uma divisão sem sentido, pois elas são como feijão com arroz, homem e mulher, uma depende da outra, uma completa a outra. Existe uma interdependência estreita entre essas duas ciências, e o clínico deve ter clareza disso, de forma que esta filosofia norteie suas condutas. Todo protesista, prestem bem atenção nisso, todo protesista, para ter sucesso, tem que entender de periodontia, tem que compreender a relação das restaurações e dos tecidos. Só para ilustrar, para dar um exemplo, se você não tem papila, como a gente vê na ilustração, no caso clínico, não adianta ter a melhor cerâmica.
feita pelo melhor ceramista. Vai ser um desastre. Se tivermos um tecido inflamado ou perda de inserção, eu perdi estética. Não existe estética sem saúde gengival. Não existe, gente, beleza na doença. A gengiva é o juiz de todos os nossos procedimentos. A gengiva não aceita desaforo. E se o dentista fizer coisa que não deve, tenham certeza, ela vai reclamar. Por exemplo, em relação ao provisório e periodonto, numa situação de extração de algum dente, os provisórios são importantes para que se possa aguardar a cicatrização e poder se observar a posição que a margem cervical apresentará ao final, como também avaliar o comportamento dos pilares protéticos para que possa ser mantido e aproveitado esses pilares com maior previsibilidade na reabilitação oral do paciente. Um outro aspecto que também deve ser observado da relação estabelecida entre a restauração provisória e os tecidos periodontais está ligado ao perfil de emergência dessa restauração. A famosa lei de Arrows, que estabelece parâmetros para a obtenção de um perfil de emergência adequado das nossas restaurações, ou seja, sem subcontorno ou sobrecontorno. O primeiro princípio da lei de Arrows é que o contorno axial, vestibular, lingual ou palatino e proximal das restaurações protéticas deve coincidir com a superfície dentária não preparada, como a gente pode ver no esquema. O segundo princípio da lei de Arrows é que existe a necessidade de abertura das ameias das nossas próteses parciais fixas, sejam elas provisórias ou finais, para se obter um controle de placa eficaz, já que não é possível, muitas vezes, utilizar o fio dental de forma convencional. Por isso é necessário dispor de um acesso facilitado aos instrumentos interdentários, proporcionando um estímulo via fricção. Assim, a partir dessas informações, podemos dizer: o sobrecontorno protético é um excesso de contorno da nossa peça protética no sentido vertical, em relação à superfície dentária não preparada, situada ao nível gengival ou intrasucular. Já o subcontorno protético é a falta de contorno protético da nossa coroa, do nosso provisório, no sentido vertical, em relação à superfície dentária não preparada, situada ao nível gengival ou intrasucular. Ao nível do limite cervical, qualquer excesso ou falta no sentido horizontal deve estar relacionada a uma adaptação marginal imprecisa e não a algum sobrecontorno ou subcontorno horizontal. E para entender uma vez por todas essa história de perfil de emergência, imaginem, se a cintura fosse o preparo do dente e a barriga de cerveja fosse a coroa dentária, teríamos o quê? Teríamos uma coroa com sobrecontorno. Nesta segunda imagem, se essa barriga negativa fosse uma coroa protética, seja ela provisória ou uma coroa final, em relação à cintura, que representa o término do preparo, nós teríamos uma coroa com subcontorno. E agora, uma foto minha, que mostra o meu abdômen, porque eu não tenho barriga, eu tenho abdômen, onde
o contorno do meu abdômen apresenta-se sem excessos ou faltas. Nessa situação, teríamos um exemplo de adaptação perfeita da peça protética em relação ao término do preparo do dente. E agora eu tenho certeza que ficou mais fácil de vocês entenderem essa história de perfil de emergência. O objetivo final de qualquer provisório é promover a saúde gengival para a instalação da prótese final. Ou seja, para que nós possamos fazer a moldagem em condições adequadas e que esse tecido se mostre em saúde para receber a peça final. Os espaços interproximais e a extensão das áreas de contato dos pônticos das nossas próteses parciais fixas, sejam elas provisórias ou finais, principalmente na região anterior, estão relacionados à fonética. Quando se trabalha em dentes anteriores, há um envolvimento funcional da guia anterior, além da estética e da fonética. E o restabelecimento da guia anterior deve ser um passo conjunto e único. Coroas provisórias podem se deslocar com facilidade e frequentemente nas situações mais inconvenientes, como podemos ver nesse vídeo. Muito legal a ideia. Parabéns ao Breno, parabéns a todos aí do Circo Voador. Ou do Circo Voador, é. Um abraço aí pra galera aí. Também, muito legal. Olha, sem dúvida nenhuma, foi muito legal. Caiu um negócio aqui, peraí. Caiu aqui. Eu vou levar que eu tenho que resolver. Viu, Ari? Então, vamos seguir. Então, é lógico, aqui de bandinha. De bandinha que caiu aqui, ó. Então, eu fui lá buscar, vai que perde. Então, agora vamos lá. Caiu meu dente aqui, rapaz! O meu provisório caiu aqui. É, caiu meu provisório aqui, que eu vou lá no dentista hoje. Deixa eu botar no lugar. Ficou legal. Vamos lá. Continuando o programa. É aqui assim, você tá rindo? Você tá pensando que eu não engano o povo, não, rapaz. Eu senti um vácuo. Aí caiu. É porque eu tenho dentista hoje 2 horas, lá no Instituto de Odontologia da Barra, o doutor Luiz Alberto. 2 horas eu tenho que estar lá. Acabou o programa, eu vou parar. Tu viu? Voou o provisório, rapaz. As restaurações provisórias devem ser adequadas e se manter em posição para proporcionar paz emocional ao profissional e ao paciente. E não deixe o paciente na mão. Assim, ao nosso ver, a prática odontológica é madrasta em alguns aspectos. Em medicina, um membro fraturado exige, no mínimo, 30 dias de imobilização do local para que ocorra o reparo desejado. É conduta de rotina, em cirurgia e no pós-operatório, o paciente ficar o tempo necessário de repouso para o início da cura das intervenções. Já em odontologia, após nossas intervenções mutilantes, o paciente sai andando da consulta e exige poder trabalhar, discutir, gritar, sorrir, ir a restaurantes e poder mastigar sem nenhuma limitação. Não é possível guardá-lo na UTI após um preparo com finalidade protética, até que a prótese permanente ou a prótese final, como eu costumo dizer, fique pronta. Por isso, e para que possamos ter uma vida mais tranquila, fora do horário de atendimento no consultório, as próteses provisórias, as próteses temporárias precisam ser elaboradas com o máximo de rigor de qualidade.